Olá! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, O Parceiro, a União com o Outro, um hino para o homem selvagem, Manauí. Esse conto é o encontro do masculino com o feminino. A autora traz a história de um conto afro-americano, de um belo guerreiro chamado Manauí, que se enamora, se apaixona por duas irmãs gêmeas. Só que, para conseguir conquistar as irmãs, Manauí precisava atender a um requisito, a uma determinação do pai das moças, que era adivinhar o nome das duas. Somente adivinhando o nome das duas moças, Manauí teria autorização do pai delas para se casar com elas. O que acontece é que várias vezes ele vai visitar as moças, tenta adivinhar os nomes, mas não consegue. E com isso o tempo passa, até que um dia Manauí vai até a casa das moças levando seu cachorrinho. E o seu cachorrinho gosta muito das moças porque elas dão petiscos para ele e ele fica muito encantado com elas. Observa que uma é mais bonita que a outra, uma é mais delicada que a outra. A partir daí, o cachorrinho toma a decisão de ajudar Manauí a descobrir o nome das duas moças. E como é que acontece a história? O cachorrinho volta até a choupana das moças, fica ouvindo a conversa das duas e até que ele escuta uma pronunciar o nome da outra. Volta correndo para a casa de Manauí para avisar o seu dono. Mas no meio do caminho, ele vê um osso com um pedaço de carne suculento. E aí o que acaba acontecendo? Ele se distrai, vai lamber e roer o osso, e quando ele termina de se alimentar, ele não lembra mais o nome das moças. Ele volta correndo até a choupana das moças e mais uma vez ele consegue ouvir o nome delas, volta correndo. Nesse segundo momento, ele encontra na floresta um cheiro maravilhoso de noz moscada, porque tinha uma torta em cima de uma tora esfriando. Ele vai lá, saboreia a torta e quando termina, ele tinha esquecido de novo o nome das moças. Volta novamente pela terceira vez à choupana das moças e elas ali já estavam se preparando para o casamento. Ele fica muito nervoso, desesperado, com medo de não conseguir chegar a tempo para contar para Manauí. Volta correndo. Nesse momento, ele é aprisionado por um homem sinistro que surge na floresta. Esse homem sinistro fica sacudindo o cãozinho para que ele fale o nome das moças porque ele quer ir lá e conquistar as moças. O cachorrinho se debate, luta bravamente, não revela os nomes e morde a mão desse homem sinistro e ele então solta o cachorrinho. O cachorrinho machucado, debilitado, consegue chegar até a casa de Manauí, contar o nome das moças. Manauí cuida dos ferimentos do cachorrinho e o leva nos seus ombros até a casa das gêmeas para pedir a mão delas em casamento. Quando chega lá, as moças estão felizes e já estão prontas esperando por Manauí, porque elas também gostavam dele. E ele consegue então cumprir o que o pai das moças exigia, que era que ele dissesse o nome delas. Então, é autorizado o casamento e os quatro seguem felizes para sempre. Esse conto do Manauí é o conto desse encontro do feminino com o masculino. Se a gente voltar no tempo e pensar na era do matriarcado, o masculino e o feminino, eles se encontravam de uma forma espontânea e natural, sem que houvesse a submissão de um pelo outro. Com o passar do tempo, com as invasões de um povo pelo outro, muitos povos foram subjugados, muitas religiões e formas de viver foram exterminadas e o patriarcado prevaleceu sobre o matriarcado. Nesse momento onde há o patriarcado com força, ele começa a colocar o feminino num patamar inferior ao masculino. E aí começam a surgir as diversas questões que nós conhecemos tão bem. Mas o nosso texto, nós temos duas formas de pensar um pouco e refletir sobre ele. A forma subjetiva é fazer uma análise de cada personagem dessa história
para poder entender à luz da psicologia junguiana o que seria cada personagem e o que cada personagem representaria. Uma outra forma é uma forma mais objetiva, que seria uma forma de fazer uma ponte entre o conto e a vida atual, de como que os relacionamentos atuais se desenrolam. Então, vou começar por uma análise dos personagens. Manauí representa um masculino vigoroso, forte, um guerreiro, bonito, determinado, com suas virtudes e seus valores. Porém, ele ainda não possui a maturidade suficiente para entender de primeira mão assim o objetivo do pai. O pai das moças, ao exigir que Manauí adivinhasse o nome delas, é porque esse pai, para proteger suas filhas, queria que Manauí abrisse o canal da sua sensibilidade, da sua intuição, para conhecer a essência das suas filhas, para que essa relação entre o masculino e o feminino pudesse ser uma relação duradoura, uma relação feliz, onde um seria cúmplice do outro. E a melhor forma, a forma que você consegue chegar nesse ponto do relacionamento é você de verdade conhecer a essência, que aqui no conto é simbolizado pelo nome. O nome é o que faz com que você seja individualizado do todo, do grupo. Cada pessoa tem o seu nome e através do seu nome você se torna uma pessoa única, com a sua história, com as suas vivências. Então, por isso, o pai das moças batia nessa tecla, que Manauí tinha que saber o nome, tinha que descobrir, adivinhar o nome. Para que ele pudesse adivinhar, ele precisava então de se conectar com a sua intuição. E no conto, quem é que representa a intuição de Manauí? O cachorrinho. O cachorrinho, ele representando a intuição, ele vai fazer o possível para ajudar o seu dono, só que ele é pego em 3 momentos pelo seu instinto. Primeiro, o seu desejo, a sua fome, né? Vai saciar, querendo comer o osso e comer o pedaço de carne que estava no osso. Isso faz se distrair. E, num segundo momento, a torta deliciosa, que faz com que ele novamente se distraia e vá pelo caminho errado e acabe não conseguindo ajudar o seu dono. Na verdade, o homem sinistro que chega tanto pode simbolizar um homem externo predador que só quer se relacionar com o feminino para usar esse feminino e não de verdade viver um amor com esse feminino, tanto que ele não quer se dar o trabalho de adivinhar o nome, ele quer apenas saber o nome das moças para conseguir ir lá e casar com elas, mas aqui ponto, né? Será porque ele só quer se usar essa relação de uma forma mais abusiva? Bom, esse sinistro dá margens a pensar nesse predador externo, mas também ele pode representar muitas vezes conteúdos sombrios que estão no nosso inconsciente e que fazem com que o percurso, a jornada do relacionamento seja interrompida. Mas, para terminar o conto, o cachorrinho consegue vencer todos esses obstáculos e consegue contar para Manauí. Simbolicamente, Manauí cuida do cachorro, ou seja, cuida da sua intuição, coloca o cachorro nos ombros e vai até a casa das irmãs gêmeas. Com isso, a gente percebe que nesse momento, Manauí consegue integrar o seu masculino, a intuição com a sua força, com o seu vigor, ao carregar o seu cachorrinho nos ombros. E isso faz com que ele esteja pronto para viver esse grande amor com as gêmeas. As gêmeas, por sua vez, simbolizam a dualidade da psique feminina, o lado externo, o lado interno, a sua alma, o seu ânimos que se integram e estão preparados também para seguir a viagem com Manauí e o cachorrinho. E então a história termina eles seguindo felizes para a sua viagem. O que a gente pode trazer para as relações do mundo de hoje? A gente pode pensar que toda relação, ela para começar dar certo, ela precisa
que as partes envolvidas, pessoas envolvidas na relação, realmente tenham interesse de conhecer a essência um do outro. Muitas vezes, as pessoas se envolvem em relacionamentos, mas ficam muito na camada superficial. Ou seja, apenas há uma atração pelo físico, pela aparência, mas o que vai na essência, o que vai na alma um do outro, as pessoas não procuram aprofundar. A relação fica patinando muitas vezes e a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ficam meio que perdidos, vivendo um dia após o outro de forma automática. Então, aqui no texto, traz uma grande lição, que é uma coisa que é tão importante que as pessoas muitas vezes não se dão conta, não levam isso em consideração no momento que estão se relacionando com um parceiro, com uma parceira, que é você olhar para dentro de si primeiro e pensar o que de fato eu quero de um relacionamento, o que eu espero do meu parceiro, da minha parceira, o que eu quero que esse parceiro ou essa parceira contribua e traga para a minha vida. Como eu quero viver esse relacionamento? Se você consegue responder primeiro essas perguntas para você e depois, muito importante, verbalizar para o outro o que você quer, qual é a forma de se relacionar que você deseja, como é que você quer que a relação aconteça e se abrir para uma escuta verdadeira, de ouvir também o outro. Quais são as expectativas do outro? O que o outro deseja em termos de relacionamento? Se você conseguir se abrir para essa sensibilidade de ouvir o que o outro quer, o que o outro espera e também falar o que você quer, o que você espera, chances há que a relação possa se tornar uma relação de cumplicidade. E a relação tendo cumplicidade vai fazer com que os dois possam caminhar juntos ao longo da jornada do relacionamento, aprendendo um com o outro, sem julgamento, sem exigências, sem imposições, apenas um ouvindo o outro, acolhendo, ajustando os pontos que não são tão congruentes, mas o mais importante é estar consciente do que você deseja como relacionamento e o que você pode dar, o que você quer receber e como você vai traçar sua jornada nesse relacionamento para que ele seja um relacionamento verdadeiro, genuíno e longevo. Porque o que nós vemos hoje em dia são pessoas que entram em relações, mas nem elas sabem exatamente o que elas desejam, o que elas esperam, e elas acabam colocando no outro todas as suas expectativas, esperam que o outro atenda todas as suas expectativas. E por conta disso, elas simplesmente muitas vezes se frustram, e a frustração faz com que comece a haver uma separação. E aí o casal passa a não ter mais um olhar para o futuro de pensar numa vida juntos a longo prazo e pensar no que eles podem construir juntos. Por quê? Porque um projeta no outro as suas expectativas, coloca na mão do outro todas as suas esperanças de ser feliz. E não pensa que, primeiro, para ser feliz, você tem que ser uma pessoa inteira. Você tem que estar pronto para ser feliz. Porque você sendo uma pessoa inteira, você vai conseguir fazer o seu parceiro ou a sua parceira também feliz. Então, a mensagem do conto do Manauí é que você, o feminino e o masculino, podem sim viver uma grande jornada de relacionamento amoroso, feliz, longeva, desde que um olhe para o outro, desde que um perceba, tenha a intuição aguçada para perceber o que passa na alma do outro. Até o próximo vídeo.